Então, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma sessão científica do Castelo, que é essa rotina que a gente tem de apresentação de temas importantes que a gente tem aqui na pediatria, e a gente discute, tem essa oportunidade de tirar dúvidas e de também se atualizar cada vez mais, né, no cuidado da criança, tá bom? Hoje, um tema muito importante, dengue. A gente está vivendo aí um momento de aumento do número de casos de dengue no Brasil e na Bahia. O hospital bastante preocupado com isso, tem feito treinamentos em diversos setores e hoje é o nosso dia de treinamento em pediatria, já que a gente sabe que na pediatria existe manejo, existem detalhes que são importantes da gente abordar, a gente sabe que é um pouco diferente, né, do manejo do adulto, tá bom? Hoje a doutora Roberta, que é pediatra, formada, né, fez especialização em pediatria em Salvador, no Hospital Roberto Santos, é nossa plantonista aqui de pediatria, da emergência, né, já trabalhou também na nossa UTI pediátrica aqui no Sol da Criança. Hoje ela vai abordar justamente esse tema que é dengue e manejo na criança, tá bom? Então, parabéns aí para a nossa querida doutora Roberta. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Ela ficou ali meio relutante, mas acabou aceitando o convite. Valeu, Berta, sempre aí. Beleza. Achou aí. Boa noite, gente. Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Eu sou Roberta, sou pediatra, formei em Salvador, tem mais ou menos 2 anos que eu vim embora pra cá, que sou daqui. E vou falar com vocês na nossa primeira aula, né? Vamos falar sobre dengue hoje na criança, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a doença. A dengue, ela é endêmica no Brasil no ano inteiro. Então pode acontecer dengue pela gente estar num país tropical muito quente, mas agora, nesses meses de janeiro, fevereiro, março, que são meses quentes e muito chuvosos, aí a dengue fica mais prevalente, certo? A gente vê que a dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, que pode tanto não ter sintomas, como ter sintomas graves que evoluem para o óbito. Então por isso é tão importante a gente falar sobre isso. De um modo geral, a gente vê, eu vou falar mais detalhado, mas de um modo geral a gente vê que as crianças de dengue morrem por extravasamento plasmático. Isso leva a um choque e depois ao óbito, ou então a fase de recuperação antes do óbito, né? Então a gente vê que por já existir esse extravasamento plasmático, a gente tem que ter muito cuidado com o líquido. Apesar do tratamento ser líquido, a gente tem que ter cuidado da hiperidratação, que ele já vai estar encharcado também. Pode passar. Então, uma coisa muito importante que eu coloquei, principalmente para as meninas da enfermagem, é que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a triagem. Então, o acolhimento é fundamental, porque a dengue é classificada tanto em formas leves quanto em formas graves. Então, é lá na triagem, no acolhimento, que a gente vai priorizar os pacientes que têm sinais de alarme, que precisam de internamento, e os pacientes que podem ser tratados, por exemplo, nos postos de saúde. Então, os sinais de alarme são vistos principalmente desde a triagem pelo enfermeiro, depois no consultório pelo médico. Volta, pode voltar, que tu passou um. Então, vamos falar um pouquinho sobre a etiopatogênese. A dengue é um RNA vírus do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae. E existem 4 tipos de dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. A pessoa, por exemplo, que teve a dengue tipo 1, ela é imune da dengue tipo 1 pelo resto da sua vida. Então, ele não pega mais dengue novamente tipo 1. Porém, quando ele pegou agora, por exemplo, eu peguei a dengue tipo 1 agora, eu estou permanentemente protegida para a dengue tipo 1, mas transitoriamente protegida para a dengue tipo 2, 3 e 4. Depois, essa imunidade transitória passa e eu posso pegar dengue novamente, só que agora dos outros subtipos, 2, 3 e 4. Sendo que eu que já peguei dengue, se eu pegar dengue novamente, eu tenho uma maior chance de ser mais grave, evoluir para a forma grave, do que quem pegou dengue pela primeira vez. Então, a gente vê também que os tipos mais relacionados à gravidade são os tipos 2 e 3, que já são muito prevalentes no Brasil, e a gente tem outras coisas também relacionadas à maior gravidade, como, por exemplo, idade. A criança é mais grave do que no adulto. O sexo é mais grave na mulher. A raça, que é mais grave na branca. E também indivíduos com doenças crônicas, principalmente asmáticos, cardiopatas e pessoas, crianças com hemoglobinopatias, como, por exemplo, a anemia falciforme. Passou? Pode passar. Então, aqui eu coloquei para a gente ver como que ocorre a transmissão, né? A transmissão, que a gente sabe, é pelo mosquito Aedes.
A Aedes aegypti é o mais comum, mas existem outros subtipos de Aedes que também fazem essa transmissão. E como é que acontece? O mosquito, primeiro, ele pica e adquire o vírus. Então, como existe a dengue assintomática, ele vai picar essa pessoa que pode ter sintoma ou não ter sintoma, não sabe que tem sintoma, mas está transmitindo. Existe o período de viremia, que geralmente é de 0 a 7 dias, no período de incubação, e depois ele pode transmitir. E aí ele pica novamente uma pessoa saudável. Quando ele pica já infectado, aí assim ele transmite e o período de viremia é depois de 20 a 24 dias ali de doença, o vírus está replicando. Então ele picou uma vez e pode ficar várias outras vezes transmitindo esse vírus. Então é importante não só as pessoas que não têm sintomas das fases da dengue, tá? Primeiro, a dengue pode ser assintomática, como eu falei, como pode ser sintomática. E é uma doença muito sistêmica, dinâmica, que pode evoluir para a gravidade. Então, a gente tem 3 fases que a gente vai falar de cada uma delas. A fase febril, crítica e de recuperação. Aqui eu coloquei um resuminho do que eu vou falar separado. Mas aqui é um gráfico que mostra as 3 fases. A fase febril a gente vê que tem temperaturas mais elevadas, pode chegar a 40 graus e o início é abrupto. Essa fase febril, ela dura principalmente nos primeiros 3 dias, em que a febre é bem alta, mas pode ficar com febre até o 7º dia, final do 6º e 7º dia. Nessa fase de febre, a gente vê que é a fase onde tem a desidratação, o hematócrito ainda não alterou, nem hematócrito nem plaquetas, mas o vírus está replicando. A gente evolui depois para a fase crítica, que a gente vê que é do 4º ao 6º dia de doença, geralmente pode começar no 3º dia, e é a fase onde o paciente pode ficar grave, é a fase que o paciente sangra, que tem choque, a gente vê a curva do hematócrito aumentar e a da plaqueta diminuir. E a gente vê lá em cima, na vermelhinha, que é a sorologia da dengue. Você vê que começa a positivar, mas nessa fase crítica ainda não é tão positivo. A gente só positiva aqui, ó, a partir do 6º dia de doença na sorologia IgM, quando já passou a fase crítica, a fase grave e começa a fase de reabsorção, de recuperação, que tem essa reabsorção dos fluidos e aí volta a subir plaqueta e volta a cair hematócrito, certo? Vamos falar agora separadamente dos detalhes de cada fase, mas em resumo é isso que acontece. Então, como eu falei inicialmente, a fase febril é a primeira manifestação, a febre surge de uma hora para outra, de forma abrupta, muito alta, chegando a 40 graus, e essa febre dura de 2 a 7 dias. Junto com essa febre pode vir outros sintomas, como mialgia, artralgia, adinamia, dor retroarticular também. Pode correr, por exemplo, exantema. Hoje mesmo eu atendi a criança, que a mãe falou, eu falei, eu acho que é dengue. A mãe falou, mas não pintou o corpinho. Pra você ver, só pinta o corpinho em 50% dos casos. Então, a gente acha que é uma situação que geralmente vai pintar e aí vai indicar dengue, mas a gente tem que identificar a dengue muito antes e muitas vezes nem vai aparecer esse exantema. Uma coisa que ela chamou muita atenção, que é o que a gente tem que prestar muita atenção agora, é que náuseas e vômitos podem estar presentes e diarreia também. Então, a gente está tendo, além do surto de dengue, a gente está tendo o surto de gastroenterites. O principal fator que diferencia a dengue dessas gastroenterites por outras causas é que a diarreia da dengue, em geral, é de 3 a 4 evacuações por dia. Diferente da gastroenterite por outros vírus, que aí é 8, 9, 10, muito mais evacuações, né? Mas é uma coisa que chama muita atenção, porque pode ser um diagnóstico diferencial importante. Passa. Aqui eu botei uma foto do exantema pra gente ver. A gente vê que aqui tá muito mais máculas, né? Que são manchas no corpinho. Eu atendi um que tava super dessa forma aqui. Pode ser pápulas ou máculas no corpo inteiro e geralmente é de forma aditiva. Então, primeiro é face, depois tronco, depois membros e por último, palmas de mão e planta de pé. Terminada a fase febril, quando a febre começa a melhorar, é aqui que começa a fase crítica, que é a fase que pode evoluir para a gravidade. Então, é com o declínio da febre, com 3 a 7 dias de doença, como a gente viu no gráfico, que realmente começa a ficar grave. Os sinais de alarme estão presentes nessa fase, por isso que a gente tem que identificar rotineiramente, a cada atendimento, os sinais de alarme. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção e perguntar desde a triagem. Então, a maioria dos sinais de alarme são resultantes do aumento da permeabilidade do vaso. Aumenta a permeabilidade do vaso e começa ao choque e depois o óbito. Quais são os sinais de alarme? Se tivesse
um slide para falar qual que é o slide mais importante da aula, seria esse. Quais são os sinais de alarme de hoje? Por quê? São esses sinais de alarme que precedem a gravidade, que precedem um choque e que fazem a gente classificar lá no tratamento no grupo A, B, C e D. Então, quais são eles? Dor abdominal intensa, referida ou a palpação e contínua. Vômitos persistentes, principalmente vômito que não resolve com medicação viral. Acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Hipotensão postural ou lipotímia. Hepatomegalia, mais de 2 centímetros abaixo do rebordo costal. Sangramento de mucosa e letargia e irritabilidade, que é mais comum nos bebezinhos. Então, a dengue grave, ela acontece nessa fase crítica e pode evoluir para o choque ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório. A gente vai ver esse desconforto respiratório também em casos de ascite, de derrame pleural, que pode acontecer. A gente vai ver esse extravasamento plasmático causando um aumento do hematócrito e quanto maior a elevação desse hematócrito, maior a gravidade da criança. E também a gente vê redução dos níveis de albumina também por esse extravasamento plasmático. Além dessa questão dos sangramentos, a gente vê que sangramento da forma grave também pode acontecer. Sistema gastrointestinal, pode acontecer sintomas do sistema neurológico, pulmões, rins e coração. Então, também pode causar um choque cardiogênico. E sobre o choque, a gente vê que é quando o plasma é perdido por extravasamento ou por sangramento, geralmente é do 3º ao 7º dia, mas mais prevalente entre o 4º e 5º dia de doença. E o mais importante, geralmente o choque é precedido por sinais de alarme. Então, se a gente encontrou um paciente chocado, a gente pode perguntar que antes, geralmente veio alguns dos sintomas daquele quadro que a gente colocou lá, certo? O paciente evolui para o choque de 24 a 48 horas, sendo que o paciente chocado pode falecer de 12 a 24 horas ou recuperar rapidamente quando a gente institui a terapia. Aqui eu coloquei para a gente identificar os sinais de choque, né, que pode acontecer não só na dengue, como em outras doenças também. E uma coisa que eu acho super importante da gente falar é que o choque não significa hipotensão. Então, a gente não identifica o choque quando a pressão do paciente está baixa. A pressão do paciente está baixa já é um choque muito tardio. A gente quer pegar esse choque na fase inicial para dar tempo reverter, certo? Então, por exemplo, a gente vê que no choque compensado o paciente está claro e lúcido, mas tem alteração mental no choque com hipotensão. O enchimento capilar é super importante, que a gente vê que se tiver de 3 a 5 segundos está na fase inicial, mas se tiver muito prolongado, acima de 5 segundos, já é um choque com hipotensão, fase tardia. As extremidades que são frias, o pulso é super importante da gente ver também se está normal ou fraco. Em relação ao ritmo cardíaco, a gente vê que taquicardia está presente no choque e também no choque tardio, mas a bradicardia acontece geralmente no choque tardio. Inicia com taquicardia, certo? A frequência cardíaca pode dar taquipneia no início do choque e no choque tardio a gente pode prevalecer a respiração de Kussmaul por conta da acidose metabólica que acontece. Passa só um slide para mostrar. E o que é hipotensão na criança? Eu coloquei aqui para a gente lembrar, eu não sei se todo mundo sabe, é diferente do adulto. Tem uma regrinha que a gente coloca, que a gente identifica hipotensão, que hipotensão é 70 mais 2 vezes a idade. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, a gente vai pegar 70, 2 anos vezes 2, 4, então abaixo de 74 na sistólica significa hipotensão. Então já é um choque que está tardio. Então aqui, mais um pouquinho da fisiopatologia, a gente vê que o choque vai evoluir para a hipoperfusão de órgãos, compromete esses órgãos, dá acidose metabólica, pode dar CIVD, que é essa coagulação intravascular disseminada, e por isso acontecem as hemorragias graves. Quando a hemorragia está muito grave, pode acontecer até a diminuição do hematócrito. Quando o hematócrito sobe e depois chega a diminuir muito rápido, isso pode indicar uma gravidade ainda maior de quando o hematócrito está aumentado. Pode acontecer alterações cardíacas graves, como insuficiência cardíaca, que eu falei, choque cardiogênico. E no pulmão também pode acontecer a síndrome da angústia respiratória, pneumonites e também a gente ficar atento que a sobrecarga de volume pode ser a causa do desconforto respiratório da criança. Pode acontecer, em alguns casos, hemorragia mesmo sem choque. Então, por isso, a gente tem que pesquisar se existe algum outro sangramento, causa de sangramento, coagulopatias. E a gente vê que o aparelho digestivo, hematêmese, melena, acontece muito quando o paciente ou já tem uma gastrite, algum problema prévio, ou tomou anti-inflamatório, AS e uma coisa super importante, corticoide, que é um anti-inflamatório também, e anticoagulantes. Essas medicações acontecem
predispõe, claro, o sangramento maciço do sistema gastrointestinal. A gente vê que pode atingir órgãos como miocardite, hepatite. Eu achei super interessante que a hepatite pode aumentar até 10 vezes o valor de referência TJGP. Encefalite e meningite, que são importantes diagnósticos diferenciais na dengue grave. E a insuficiência renal aguda já acontece na parte final ali de falência renal, quando está muito grave, mas pode acontecer. Passada a fase de choque, a gente entra na fase de recuperação, que é a parte de melhora. Então, tem uma reabsorção aí gradual desse extravasamento de plasma, agora vai começar a reabsorver. E a gente pode agora, que eu achei mais importante de frisar aqui, é que a gente pode ter complicações da hiperidratação. Então, nessa fase da hiperidratação pode acontecer o desconforto respiratório, pode acontecer o ascite, pode acontecer o derrame também, mas também pode normalizar o débito urinário, ele recuperar da taquicardia, causando até bradicardia. Nessa fase de recuperação pode acontecer o rash, então já passou a fase febril, já passou a fase grave e agora pode pintar o corpinho inteiro. Isso pode confundir até com exantema súbito, por exemplo. E é nessa fase de recuperação que a gente vê que infecções bacterianas aparecem. Então, se a gente for usar algum antibiótico, vai ser por complicação de infecção bacteriana dessa dengue, que a gente identifica normalmente nessa fase. Então, e a diferença dos sintomas na criança, né? A gente falou de vários sintomas e na criança a gente vê que pode ser tudo. Como pode ser criança assintomática, não tem nada. Como pode ser a síndrome febril clássica viral, criança com febre apenas e mais nada. Pode ter sintomas inespecíficos, sonolenta, não está alimentando, está recusando leite, não quer líquido, está com vômito, diarreia. Em menor de 2 anos é mais inespecífico, só a criança que está muito chorosa, está muito irritada, está muito molinha, com febre. Então, a gente vê que o início da doença pode até passar despercebido, mas o agravamento, não, o agravamento é súbito e os sinais de alarme são mais fáceis de serem identificados na criança. Aqui eu coloquei alguns diagnósticos diferenciais para a gente ver que nem sempre é fácil a gente suspeitar de dengue, né? Ali, em síndromes febris, que eu acabei de falar, né? A gente pode ver a malária, o Covid. Então, eu recebi uma pergunta no Instagram esses dias, falando assim, doutora, como saber se é Covid, gastroenterite ou dengue? Eu falei, boa pergunta. Porque realmente todas podem acontecer. Então, a gente precisa examinar essa criança direito, pesquisar muito a história no amnésia, exame físico e fazer os testes quando necessário também. Síndromes exantemáticas febris, como por exemplo, que eu falei agora, o exantema súbito tá ali. As síndromes hemorrágicas, que pode ser a febre amarela, que inclusive é transmitida pelo mesmo mosquito, né? Síndromes dolorosas abdominais, então até a apendicite, pneumonia, infecção urinária também são diagnósticos diferenciais. A meningococcemia, meningite viral e bacteriana e encefalite também são diagnósticos diferenciais importantes. Aqui eu coloquei os diagnósticos diferenciais entre as arboviroses. Então, é mais difícil, mas existem algumas pequenas diferenças. Então, a febre, por exemplo, é mais alta na dengue e na chikungunya. A zika pode vir sem febre ou uma febre mais baixinha. A gente vê que a mialgia é muito mais importante na dengue e que o exantema aparece logo na zika, diferente da dengue, que é logo depois ali do meio para o final do caso. A artralgia é mais comum na chikungunya e o edema articular também. A cefaleia já é mais comum na dengue. E a hemorragia não tem na zika, pode ser dengue ou chikungunya. Então, são algumas diferenças pequenas, mas quando você suspeita de arbovirose, realmente fica difícil diferenciar das três, né? Se não tiver uma história mais clara. Agora a gente vai falar do tratamento. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que suspeitar de dengue. O que é suspeita de dengue? É febre, mais 2 ou mais dos seguintes sintomas: náusea, vômito, exantema, dor atrás dos olhos, mialgia, prova do laço positivo, que depois a gente vai falar sobre isso, petequias e leucopenia se a gente tiver algum exame. Mas na criança, em geral, é qualquer quadro febril a partir de 2 dias. A gente vê que a gente já pode suspeitar, sem claro, um foco infeccioso aparente, né? Uma garganta inflamada, alguma coisa assim, outra queixa, qualquer febre pode ser dengue. A gente tem que notificar todo caso suspeito de dengue e fazer a pergunta principal da aula: tem sinal de alarme à gravidade? Então a gente vai falar de cada grupo desse daqui separadamente, certo? Vamos começar pelo grupo que não tem sinal de alarme. Se a gente atendeu a criança e viu que não tem sinal de alarme nenhum, a gente começa a ver se tem sangramento espontâneo de pele, petequia ou induzido com a prova do laço. Por isso é tão importante a gente fazer a prova do laço, porque isso aqui vai diferenciar, por exemplo, se a criança está no grupo A ou no grupo B. O grupo A, que é o que a gente vai falar agora, a criança
sem sinal de alarme, prova do laço negativo, sem sangramento, sem condições de risco, sem comorbidade, sem nada, certo? Só a suspeita. Vamos falar do A, pode passar. Eu vou falar de cada um depois. Então, no grupo A, o exame complementar, hemograma, teste de dengue, não são obrigatórios, tá? É só a critério médico, se o médico achar que tem necessidade, a gente pede. A prescrição de paracetamol e ou de pirona para febre e também para analgesia, a gente sempre falar para não usar anti-inflamatório, não usar corticoide nesse período, orientar repouso, hidratação, dieta e para ele não se medicar. E sempre identificar os sinais de alarme. A gente orienta os sinais de alarme para esse paciente, para ele sempre se perceber, procurar o serviço de urgência imediatamente. Pode passar. É super importante a gente agendar um retorno, então, principalmente nos postos de saúde, para poder esse paciente ser reavaliado. E é muito importante a gente reavaliar esse paciente no dia da melhora da febre, porque é no dia da melhora da febre que o paciente pode ficar grave e a gente vai identificar novamente se vai ter os sinais de alarme. Orientar quanto às medidas de eliminação dos criadouros, água parada, em relação a Aedes aegypti. Usar repelente porque paciente suspeito, se for picado pelo mosquito, pode transmitir com o mosquito picando em outras crianças, outros adultos também. E esclarecer sempre ao paciente que chega aqui falando, é dengue, não pode fazer um teste não. Neste momento, não precisa de teste. E o exame não é necessário para a conduta terapêutica. Então, não precisa confirmar dengue porque não tem sinal de alarme e a conduta vai ser hidratação. Agora, como que a gente vai fazer essa hidratação? Eu coloquei aqui pra gente ver. Então, a gente vai oferecer 1/3 da hidratação na forma de soro de reidratação oral e os outros 2/3 com outros líquidos. Água, suco, água de coco e chás também pode. E como que a gente vai fazer isso? Depende. Até 10 quilos, a gente faz 130 ml por quilo por dia. Entre 10 a 20 quilos, 100 ml quilo por dia. E acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. Sendo que essa 1/3 de soro de reidratação oral é feito nas primeiras 4 a 6 horas. Depois, com os outros líquidos, é feito em domicílio ao longo do dia, certo? Eu coloquei um exemplo aqui pra gente ver. Por exemplo, uma criança tem 10 quilos. 10 quilos a gente entra no 130 ml por quilo por dia. Então, 130 vezes 10, 1.300. A gente vai pegar 1/3, 435 ml de soro de reidratação oral e fazer nas primeiras 6 horas. E os outros 2/3, 865 ml de outros líquidos, vão ser nas próximas 18 horas. Isso tem que ser escrito na receita para poder o paciente saber, porque, como a gente está falando aqui algumas vezes, muito líquido também é prejudicial. Exatamente. Finalizamos o grupo A, agora a gente vai para o grupo B, que é aquele paciente que não tem sinal de alarme, mas tem alguma comorbidade ou algum sangramento espontâneo de pele ou sangramento induzido, que é a prova do laço positivo. Nesse paciente, sim, o hemograma é obrigatório. Então, se o paciente tiver prova do laço positivo, a gente precisa ver esse hematócrito, a gente precisa ver essa plaqueta, certo? Os outros exames, não. Os outros exames dependem do caso. Então, se a gente vê que é um paciente diabético, a gente pode pedir, por exemplo, uma ureacreatinina, uma gasmetria. Então, depende caso a caso. O único que é obrigatório mesmo é o hemograma. E o hemograma, ele deve ser liberado de 2 a 4 horas. De preferência em 2 horas, no máximo em 4 horas. Porque a gente precisa avaliar essa hemoconcentração. Tem gente que acha que o mais importante do hemograma é plaqueta, principalmente a população em geral, né? A plaqueta está baixa, precisa de plaqueta. Mas o mais importante que a plaqueta baixa é o hematócrito. A gente vai prescrever a hidratação oral como grupo A até o resultado dos exames, com paracetamol ou de pirona. E aí depende. Vamos ver quando chegou o hemograma. Se tiver hemoconcentração, então hematócrito aumentado, a gente vai falar, ou surgiu o sinal de alarme, a gente vai falar que vai ser o grupo C. Agora, se chegou esse hemograma, o hematócrito está normal, a gente pode fazer o tratamento ambulatorial, com reavaliação diária, orientar esse paciente, quando melhorar a febre é para reavaliar, principalmente sobre os sinais de alarme e também clínica e laboratorialmente, certo? E sempre orientar repouso, orientar os sinais de alarme, ver se tem sangramento, não se automedicar e não usar anti-inflamatório. Ô Beta, quanto à questão do paracetamol, que alguns profissionais de saúde, né, me questionaram quanto à questão do uso do paracetamol. Porque no manejo clínico lá, ele tem uma parte realmente que ele fala do paracetamol, mas a depender do caso. E criança, na questão da dengue, como tem uma resistência de baixar a febre só com dipirona, aí fala um pouquinho em relação ao que a gente pode realmente intercalar com o paracetamol. Se a gente for olhar realmente o que está escrito, né, em artigo, nem é recomendável intercalar.
nem de intercalar, assim, hora nenhuma, porque justamente a febre é um sinal de alerta, né? Então a gente precisa até ver qual a temperatura, em quanto tempo está voltando, se está cedendo, se não está cedendo, usando a medicação correta. Mas, na prática, eu acabo orientando porque deixa a mãe muito angustiada e deixa a criança muito hipoativa, porque a febre é muito alta, principalmente na dengue. Então, a gente pode sim usar o paracetamol, mas a gente não pode usar em excesso, porque pode fazer dano hepático, principalmente. A gente vê que a dengue já faz esse dano hepático, a gente vê que TGO, TGP aumenta mais de 10 vezes e o paracetamol também pode aumentar. Mas toda medicação tem efeito colateral, né? Então, assim como o paracetamol pode danar o fígado e a dengue também já faz isso, a dipirona também pode fazer uma reação gravíssima, que é rara, que é a aplasia de medula, como tem, por exemplo, na leucemia. Então, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício. Nesse momento, a gente só pode usar ou dipirona ou paracetamol. Existem crianças que não podem usar dipirona, ou por alergia, ou porque no primeiro ano a gente prefere o paracetamol. Então, acaba usando muito mais do que crianças maiores, que a gente dá preferência à dipirona. O que eu achei importante também de falar para vocês é o que é hematócrito aumentado, né? A gente vai olhar o valor de referência? Não, porque em criança é diferente. Então, em criança, é o valor aumentado entre 10% a 20% a mais do valor basal. Isso é muito difícil na emergência, porque a gente não sabe qual é o valor basal do hematócrito. Ou hematócrito maior que 38%. Já em adulto, a gente vê que é maior que 40% em mulheres e 45% em homens. Isso com ou sem plaquetopenia. Agora vamos para o outro grupo, que a gente volta para a pergunta, tem sinal de alarme ou gravidade? Se tiver sinal de alarme, pode ser o grupo C ou D. O D a gente vai deixar para se tiver gravidade, tá? Então vamos falar só primeiro do C, dos pacientes com sinais de alarme. O B com hematócrito elevado dá para C, não é isso? O B com hematócrito elevado vai para o grupo C. Ou sinais de alarme em qualquer momento vai para o grupo C. Lembrando, quais são os sinais de alarme que fazem parte do grupo C? O que você está vendo, filho? Não, pode falar. Pode botar. Pode voltar? Pode botar. Isso. Eita. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hepatomegalia, hipotensão, letargia, irritabilidade ou acúmulo de líquido, certo? Coloquei de novo para a gente estar sempre lembrando, porque é a pergunta principal da aula, tá? Já vai pro C direto, né? Aí vai pro C. Se tiver qualquer sinal de alarme, vai pro C. Como é que a gente vai fazer? O C, a gente faz a hidratação venosa. A gente vai fazer 10 ml quilo de soro fisiológico na primeira hora. Depois que a gente faz nessa primeira hora, a gente vê que a gente vai reavaliar o paciente, tá? Então, a gente vai fazer líquidos com cuidado nessa fase C. O paciente tem que ficar internado em estabilização por pelo menos 48 horas. E agora, não só hemograma é obrigatório, como no grupo B, mas como também a albumina e dosagem de transaminases. Esses 3 exames são obrigatórios. O restante dos exames depende sempre do paciente em si, a gente individualizar caso a caso. Mas é recomendado também a gente fazer um raio-x de tórax e um ultrassom de abdômen para pesquisar realmente essas consequências e sintomas de extravasamento plasmático. Pode passar. Então, depois de 1 hora, a gente vai avaliar sinais vitais, perfusão, pressão e diurese. E a gente vê que a diurese desejável é 1 ml quilo-hora. Se depois a gente perceber que o paciente ainda precisa de mais líquido, a gente pode fazer mais 10 ml quilo-hora por 1 hora. Então, a gente vê que em 2 horas a gente vai ter dado 20 ml por quilo. A gente vai hidratar muito mais lentamente nessa fase de ter sinais de alarme, certo? A gente pode fazer isso até 3 vezes, bem lentamente. E reavaliação é a cada hora. Se não tiver melhora do hematócrito, a gente pode repetir. E sempre reavaliando sinais vitais, pressão e diurese após 1 hora e hematócrito a cada 2 horas. Então, depois da gente hidratar, a gente repete o hemograma e compara, ver se melhorou o hematócrito, se não melhorou, e sempre avaliando a clínica também. Existe alguma indicação para a gente sondar o paciente, por exemplo, para ficar quantificando essa diurese nessa fase ou não? Nessa fase não tem, não. A gente pode quantificar de outra forma. Não precisa ser necessariamente sonda. A gente faz a sonda se a gente tiver sinais de choque. Se melhorou a clínica depois da expansão, melhorou os sinais vitais, a gente vai para a fase de manutenção, que a gente tem até 2 formas de fazer, mas eu coloquei a fase que a gente mais faz, tá? Que é essa da Sociedade Brasileira, acima de 10. Então, por exemplo, tem 12 quilos, a gente faz 1.000 mais 50 vezes 2, que é acima dos 10 quilos. Então, é sempre a quantidade acima dos 10 quilos, certo? De 20 a 30 quilos, 1.500 mais 20 ml quilo dia para cada quilo acima de 20. Então, por exemplo, paciente com 25 quilos, 1.500 mais 20 mais vezes 5, certo? Isso expansão venosa, não entra. Isso manutenção, não é na expansão. A gente já hidratou 10 ml quilo por hora ali, em 1 hora, a gente pode fazer mais 10 ml quilo. Nesse momento aí, a via oral não.
Não, Não precisa. não, a gente está fazendo na venoso, isso. E aqui a manutenção, para depois que melhorar, a gente deixar no soro glicosado Seria ali de interessante, manutenção. A partir do grupo C aí, a gente fazer o balanço. Fazer aquela folha de balanço. É bom, aí, na estável, né? Aí não precisaria sondar, mas a gente pode fazer o balançozinho. O peso da fralda. Com Pra gente ter certeza, uma noção, com certeza. né? Senão a gente não tem como quantificar. Tá. Deixa eu te Em bebê perguntar, pequeno. Esse valor vai entrar no caso das medicações que a gente administra? Não, não, Só não entra. Só do soro glicosado. E a gente pode colocar só de potássio, sódio 2 a 3 mEq/kg dia e o potássio 2 a 4 mEq/kg dia. Geralmente a gente coloca só com sódio ou nesse caso a gente pode botar só de potássio, certo? Aqui, exames para confirmação de dengue são obrigatórios. Então a gente tem que fazer a sorologia para a gente confirmar, mas é sempre falar para a mãe que não é essencial por tratamento saber se é dengue ou não. A gente precisa fazer isso aqui em caso de suspeita. Até porque a gente está fazendo pelo LACEN. Sim. Então o resultado está Demora. de 3 a Demora. 4 dias para poder chegar. Então não está sendo aquele teste rápido que faz aqui na unidade. Então está mandando soro para Salvador processar para depois sair o resultado. Demora. Agora, esse caso aqui, o indicado é ficar no mínimo 48 horas aqui, né? Então acaba que, não sei se a gente consegue em 2 dias ter esse resultado, né? Confirmar. Uma pergunta aqui importante, talvez até para disso. Esse início do tratamento, mas deve ser feito aqui, vai dar esse soro todo mês ali? A e B, de preferência, é feito em posto de saúde. A e B, Mas, não sei. no caso aqui, aí a gente pode considerar... Antiga, do tempo de algum. A orientação é de hospitalizado C e D. A e B, posto Não de sei, saúde. mas Isso. é isso. Eu não sei se vai ter esse plano das unidades daqui. Como é que vai Vamos ser? só fechar aqui, que tá... o ar não tá funcionando muito não, né? Aí eu tô Não tá não? Nem fechado? todos por aqui. Vai iniciar aqui esse soro, esse Haja soro de reidratação, exatamente. Porque antes, quando iniciou no hospital, aí depois tudo foi organizado, né? No município. Que ficou mais A orientação é que a IB não seja feita na unidade hospitalar. Até agora, né? Mas Porque seja, também não isso tá um seja caso- feito no posto, né? Não ser uma criança que a gente libera simplesmente para casa. O B é feito no posto. teve que começou a fazer que era mais fazer. Eu acredito que no início vai ter que ser feito aqui. Vai ser feito aqui. Até estabilizar o posto de Até saúde. estabilizar, vai ser. e até porque não está sendo endêmico ainda assim. Uhum. Ainda. Talvez nem seja. Vamos ver isso. Então, já que é obrigatório, a gente fala um pouquinho sobre quais são esses testes de dengue, certo? Até o 5º dia, a gente faz o teste rápido, o RT-PCR do antígeno NS1 ou isolamento viral. A partir do 1º dia, geralmente, o antígeno NS1 é positivo. Mas a sorologia, como eu falei lá no início na tabela, é só a partir do 6º dia. Antes do 6º dia, no 2º, 3º, 4º dia, a gente vê que 50% das pessoas positivo IgM. Mas a partir do 6º dia, a gente tem 95% das pacientes com IgM positivo. Então, é interessante a gente fazer a partir do 6º dia. E agora a gente voltou para cá, os pacientes com sinais de alarme e com gravidade, que é o grupo D, tá? Quais são os sinais de gravidade? São sinais de choque. Taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco, filiforme, enchimento capilar lento, maior que 2 segundos, pressão arterial convergente, taquipneia, oligúria, menor que 1,5 ml quilo-hora, hipotensão arterial, que já está na fase tardia, então com certeza se tiver pressão alta, está grave, né? E cianose também, que é a fase tardia do choque. Como é que a gente vai fazer esse grupo D? Se antes, no grupo C, a gente fazia 10 ml quilo em 1 hora, então em 2 horas a gente ia ter 20 ml quilo. Agora, no grupo D, a gente faz 20 ml quilo em até 20 minutos. Então, choque a gente faz de preferência de 5 a 10 minutos, 20 ml quilo, até 20 minutos. A gente pode repetir isso por 3 vezes, certo? Esse paciente é um paciente de leito de UTI. Tem sinais de choque, tem que conduzir o paciente para UTI e ele deve ficar no mínimo 48 horas nessa UTI para estabilização, acompanhamento do hematócrito e também dos sinais de gravidade que podem vir a acontecer, certo? A reavaliação clínica, que antes acontecia no grupo C a cada hora, no grupo D é reavaliado a cada 15 a 30 minutos. Reavaliação, então, a cada 15 a 30 minutos. Soro com expansão, 20 ml quilo em até 20 minutos por fazer até 3 vezes. Se depois disso melhorou, saiu do choque, vai para o grupo C. A gente vai para a fase de manutenção, tá? Se não melhorou, a gente pode continuar o tratamento. Mesmos exames, hemograma, albumina e transaminase são obrigatórios, tá? E a gente recomenda também raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. Ô, Beta, rapidinho, um adendo aí. O pessoal do laboratório, junto com o pessoal da informática,
Não sei se já está disponível, depois vocês verificam, que ficou de fazer na terça-feira. Quando vocês pedirem o laboratório, já vai estar lá assim, dengue. Então já vai ser para vocês não ficarem lançando um por um. Na parte do laboratório, quando vocês digitarem dengue, já vai vir o que é para o kitzinho, que já vem tudo certinho. Mas, aqui a gente tem o NS1 ou a gente só vai ter sorologia? Não tem. Só. Acabou, o NS1 acabou. Só tá mandando para Salvador. Nesse kit dengue que eu já vou pedir para a fase C e D, que já vem com sorologia. E já vem com sorologia, isso. Pronto. Então, outros exames é conforme a gravidade e necessidade do paciente. E aqui também os exames confirmatórios de dengue são obrigatórios. Mas sempre falando, não é necessário para a conduta a gente confirmar. Tu ia falar alguma coisa? Porque fazia parte disso. As meninas que têm costume de, na hora de proporcionar o acesso, já coletar exame de laboratório, não coletar um vasinho só daquele de bioquímica, coleta 2. Um de hemograma e 2 de bioquímica, porque aí já fica com um soro a mais, porque se precisar encaminhar para Salvador, já tem a amostra. É separado, já entendi. manda mais. Isso. Passa. Então, se ainda tá com choque, a gente fez expansão 3 vezes, ou seja, a gente vai fazer essa expansão a cada 20 minutos, então em 1 hora a gente já vai ter feito 3 vezes, é mais rápido, tá? Se o hematócrito ainda estiver em ascensão, aí a gente pode usar albumina nesse caso. A albumina a gente usa na dose de 0,5 gramas por quilo a 1 grama por quilo. Geralmente eu uso 1 grama por quilo. E como é que a gente vai fazer? São 100 ml de albumina, a gente vai pegar 25 ml de albumina com 75 ml de soro e fazer, certo? Se o hematócrito estiver em queda e continuar com choque, a gente tem que ver se esse paciente está sangrando por algum lugar. Ver coagulopatia, se tem algum problema. Se estiver sangrando, transfundir concentrado de hemácias, 10 a 15 ml quilo dia. Se tiver coagulopatia, a gente pode transfundir plasma fresco, pode fazer a vitamina K ou crioprecipitado também. A transfusão de plaquetas é feita se tiver trombocitopenia, ele não especifica o valor, né, que a gente vai fazer, mas a gente sabe que a trombocitopenia mais grave é abaixo de 50 mil e principalmente abaixo de 20 mil. A gente vê que pode sangrar o sistema nervoso central. O RNI estiver maior que 1,5 vezes do valor normal, também a gente dá plaqueta. Ou se tiver sangramento persistente não controlado, mesmo com correção ali dos fatores de coagulação e do choque que a gente já fez anteriormente, a gente faz plaqueta. Só se tiver sangramento, né? Isso. Se o hematócrito estiver em queda, melhorou e o paciente está com outros sinais de gravidade, a gente tem que ver. Será que a gente deu muito líquido? Está com desconforto respiratório? Será que está com insuficiência cardíaca também? Então, a gente pode tratar agora com redução de líquido e pode até usar diurético nessa fase. E outra coisa que a gente tem que considerar é inotrópico, quando necessário também. A pressão, pulso, PA, diminuiu o hematócrito ou parou de sangrar, diurese está normal, sintomas abdominais estão ausentes, aí a gente pode parar, inclusive a fase de manutenção, de dar líquido. Considerações importantes do grupo C e D. Está recomendado usar oxigênio em todas as situações do grupo C e D. A gente geralmente usa só se estiver em choque, né, no grupo D, mas a recomendação é que o grupo C e D pode oferecer oxigênio, seja ele em máscara, em catéter, em Venturi, mas que é para oferecer oxigênio para todos eles, independente da saturação. Exatamente. Tem físio. E a gente vê que muitas vezes a gente olha para essa criança, vê essa criança inchada. Então a gente vê edema periorbitário, vê ela mais inchadinha. Significa que a gente deu muito líquido? Não necessariamente. A gente não vai perceber essa hiperidratação por edema subcutâneo. A gente vai perceber por diurese, pressão, perfusão e hematócrito, certo? Então, não é porque ele está inchado que a gente deu muito líquido. Ele pode estar inchado pelo próprio processo da dengue. A gente só vai ver se a gente deu muito líquido de acordo com diurese, sinais vitais, pressão, certo? E hematócrito. Eles justificam como paciente grave que está extravasando, o hematócrito está subindo e a gente precisa melhorar essa oxigenação do próprio sangue que está perdendo. O que acontece? O líquido sai do vaso, vai para o plasma e aí por isso que esse sangue daqui está super concentrado. Então a oxigenação não chega adequadamente. Em pacientes graves a gente acaba dando uma oxigenação a mais por conta da gravidade. C, oxigênio, né? Bota Oxigênio, porque está escrito. É isso, na prática a gente bota mais no D, né? Mas está escrito C e D. Então, a gente evita, nesse momento, procedimentos invasivos como paracentese, toracocentese, justamente porque essa ascite, esse derrame pode ser da dengue, tá?
a gente pega um catéter de grande calibre e, se não conseguir, a gente faz a via intraóssea para o grupo C e D, que é um grupo mais de gravidade, quem precisa hidratar venoso. O choque pode ter disfunção miocárdica, a gente precisar de medicação inotrópica. Os mais comuns são, na criança a gente não usa tanto dopamina, mas é uma opção. A dobutamina e a milrinona também podem ser utilizadas. E nessa fase a gente também pode corrigir distúrbio tireoiolítico, principalmente de sódio e potássio. Pode usar, mas nesse caso, no choque cardiogênico, a gente usa ou a adrena, a dose inotrópica, ou o próprio milrinona ou a própria dobuta. Mas é uma opção também. Pode passar. Então, eu coloquei em geral quais são as indicações de internamento hospitalar. Isso, se tiver sinais de alarme ou de choque, então os grupos C e D indicam como internamento. Se não estiver aceitando alimentos e líquidos, principalmente criança. Se tiver comprometimento respiratório, dificuldade para respirar, ou sinais de gravidade. Se não conseguir fazer esse acompanhamento no posto de saúde, demanda social, a gente não está reavaliando esse paciente também, a gente pode internar. A gente precisa abrir um adendo em relação a isso. Exatamente. Porque, assim, aproveitar a oportunidade. Porque eu acredito que realmente o B a gente vai ter fazer que aqui. segurar e fazer hidratação aqui, porque a gente não pode depender, assim, do município no momento, até porque não tem nada claro ainda. De como que vai ser. Mas essa questão aí de condições clínicas e sociais, a gente vai ter que ter muita sabedoria em relação Lógico, a isso. lógico. Porque junto com a dengue, a gente está vindo também no período que vai Obrigada, ser crucial de vírus respiratório, e a gente vai estar, já estamos com a casa muito cheia. Já estamos. O censo já está, eu estou fechando o censo agora diariamente, e a gente já teve um aumento de 15 dias de cerca de 20 a 25% de quantidade de paciente atendido dia e de quantidade de internamento 8%. Então a gente já tem com essa crescente aí, então a gente precisa preponderar bastante. Eu peço a vocês que antes que a mãe passe essa questão social, que chame realmente o serviço social para a gente estar investigando se existe realmente essa condição social por trás para a gente estar fazendo esse treinamento. É porque o que acontece? Esse aqui é o mundo perfeito, né? Quando o posto funciona, quando tudo está funcionando, e a gente tem que adequar a nossa realidade. Então a demanda social fica em asterisco aí, porque realmente é complicado, né? É complicado essa indicação de internamento. E se tiver comorbidades descompensadas, então o paciente com suspeita de dengue é asmático, está chiando, o paciente com anemia falciforme está com dor. Se tiver alguma comorbidade descompensada, a gente também é indicado internamento. Pode passar. Uhum. E quais são os critérios de alta hospitalar? Quando está estabilizado, né, hemodinamicamente por 48 horas, sem febre por 24 horas a gente pode dar alta, com melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas e as plaquetas já estarem em elevação. Então aqui eu coloquei um resumo, só para a gente, né, entender melhor o que aconteceu. Então vamos lá, de novo. Chegou um paciente suspeita de dengue. Em criança vai ser qualquer febre sem foco aparente, tá com suspeita de dengue. Aqui eu dividi em 2, porque não deu para colocar a tabela inteira, então daqui a pouco tu vai e depois tu volta, tá bom? Então, notificar todo suspeito de dengue. Tem sinal de alarme à gravidade? Não. Hoje veio todo mundo de... Exatamente, todo mundo. Não, se não tem sinal de alarme, o que a gente vai fazer? Ver se tem sangramento espontâneo de pele ou induzido, que é a prova do laço. Se não tiver, grupo A. Grupo A a gente vai fazer, iniciar a hidratação por via oral, daquela forma que a gente falou, que em criança é 2/3 de soro e 1/3 de outros líquidos, certo? Não precisa hemograma. Se esse paciente aqui já tem prova do laço positivo ou sangramento espontâneo na pele, a gente vai para o grupo B, e aí o grupo B a gente faz de novo a hidratação via oral, mas aí a gente pede o hemograma. Hemograma completo é obrigatório. E aí depende do hemograma. Passa aí para a gente ver só a parte de baixo. Isso, hematócrito normal, a gente dá alta e volta para o grupo A com essa reavaliação. Se o hematócrito tiver alterado ou sinal de alarme, vai para o grupo C, certo? E depois a gente pode observar e depois de 24 horas repetir novamente. Pode passar. Voltar no caso. Isso. Agora, sinais de alarme. Se tiver sinal de alarme, a gente vai para o grupo C. Quais são os sinais de alarme? Dor abdominal intensa, vômitos, hipotensão, letargia, exatamente. Aí a gente vai começar também a hidratação. Você vê que todos eles vão começar a hidratação, mas agora a hidratação é venosa. Essa hidratação venosa é feita 10 ml quilo em 1 hora, 20 ml quilo em 2 horas, tá? A gente pode fazer até 3 vezes, e além do hemograma, que é obrigatório, agora é hemograma, albumina e transaminase, certo?
Pode passar, só pra gente ver. A gente vai reavaliar após 1 hora. Se tiver melhora, a gente vai para a fase de manutenção, que aqui está dizendo 25 ml quilo em 6 horas e o restante nas outras 8 horas, mas a gente fez um outro esquema que é o que a gente habitualmente usa, certo? Se não tiver melhora do hematócrito, vai para o grupo D, tá? Volta para o grupo D. No grupo D, então, são sinais de choque, que são hipotensão, pulsos filiformes, perfusão aumentada, sangramento grave, tudo isso é o grupo D. Agora, a gente vai hidratar como choque, que é 20 ml quilo em até 20 minutos. A gente pode fazer isso 3 vezes. Manda o paciente para a UTI, pede os mesmos exames. Hemograma, albumina e transaminase são obrigatórias. Raio-X de tórax e ultrassom de abdômen também são recomendados, certo? Depois a gente fazer essas 3 coisinhas aqui, a gente vai ficar reavaliando a cada 15 a 30 minutos. Pode passar. Reavaliando de quanto? A cada 15 a 30 minutos. Se não melhorar, o hematócrito continuar aumentando, a gente pode dar albumina, certo? Se não melhorar e continuar aumentando, a gente dá albumina. Se melhorar, mas ainda continua com choque, a gente vai pesquisar outros sangramentos, pode transfundir hemácia, plasma, dependendo do motivo. Se não tiver persistido do choque, já com melhora, aí a gente vai para a fase de manutenção normalmente, certo? E a gente vê que se aqui não melhorou, a gente pode fazer droga inotrópica e investigar causas de hiperidratação. Não, pode passar agora. Acabou de... E para finalizar, a gente vai falar sobre a vacina, que a vacina é super importante. A vacina, ela agora foi liberada pelo SUS. Tem na Kinder. Na Kinder é para todo mundo. No SUS liberou. Acabou para geral. Existem 2 vacinas, tá, gente? As 2 vacinas, elas protegem pro tipo 1, 2, 3 e 4. Então, ela protege para os 4 tipos. Para crianças, a gente foi liberado pelo Ministério da Saúde a Qdenga, que é independente de infecção prévia. Então, a gente não precisa de teste prévio, não precisa ver se a pessoa já teve dengue antes. Pode dar para todas as pessoas, tá? No Ministério da Saúde, agora no SUS, a gente está tendo vacinação para crianças de 10 e 11 anos. A outra é a dengue vaxia, que é só para pacientes que já tiveram dengue. Então é mais complicado a gente vacinar, porque a pessoa tem que ter certeza que já teve dengue para tomar ela. Já que a dengue não, é independente de infecção prévia. Certo? Você está analisando a vacina? E é isso, muito obrigada. Tem uma dúvida? Pergunta. Kinder Clínico, fiz propaganda. Senta aqui bonito. Vai passar. Deixa eu falar pra vocês rapidinho. Eu só queria fazer uma pergunta. Uma pergunta, deixa ela fazer. Para ela terminar rapidinho. Se a pessoa já teve, por exemplo, 2 tipos de dengue, 2 vezes confirmado em exame, então é mais fácil dela ter um comprometimento maior, porque já teve 2 tipos que não levou ela a uma situação muito grave? Ela tem mais chance de evoluir com gravidade se pegar a dengue a 3ª ou a 4ª vez do que uma pessoa que nunca teve dengue. Tem mais chance do que a outra. E pode pegar, né? Os outros 2 subtipos ainda. E pegar o subtipo 2 pode pegar? Pode, o 3, o 1, o 4. O 2 normalmente não. Você tem proteção resolvida. Isso. Quando faz sorologia, diz que ela é tipo. Não. Eu já tive 2 vezes, eu tenho certeza. Confirmado. 1, 2. Exatamente. Venha, você vai falar de prova do laço? Dá isso aqui pra disso? Fique perto de mim. Linda, coisa linda. Olha pra câmera. Não, olha direito. Ah, é pra cá. Tem 20 assistindo, 20 minutos. Eu tenho 26, tá faltando algumas aí. Aí só tem 2 aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, fundamental, assim, na questão da dengue. Roberta deu um show, parabéns, linda. Deixou tudo muito claro, tudo muito coeso, tá tudo muito alinhado. A única coisa que eu vou pedir a vocês é o estreitamento de laços entre o profissional de enfermagem, seja ele técnico ou enfermeiro, juntamente com a equipe médica, certo? Porque não é uma coisa que você precisa definir sozinho, o médico não vai definir sozinho, assim como qualquer outra patologia, mas a dengue, no momento, a gente precisa estar muito bem alinhado. Em dúvida sobre qualquer hipótese, é melhor que vocês perguntem. Essa tabelinha que Roberta colocou aí sobre a questão da hidratação, eu vou estar colocando nos postinhos onde vocês preparam a diluição da medicação,
com alguns exemplos para vocês se nortearem. Eu coloquei semana passada no grupo quanto à questão da visualização do paciente como um todo, porque às vezes o paciente chega no acolhimento sem apresentar exantema, sem apresentar nenhum outro alerta de gravidade, porém na evolução do quadro dele ele pode apresentar e o técnico precisa estar vigilante em relação a isso. Eu costumo falar para vocês que técnico não só medica, técnico também é um instrumento de avaliação do paciente. Então, né, vamos ter mais atenção, quantificar essa questão do vômito. Às vezes a mãe fala, vomitou no banheiro. Mãe, vomitou como? Quanto? Foi muito? Pouco? Mais ou menos? Me mostra mais ou menos como foi, certo? Então, isso é um sinal de alerta para a equipe de enfermagem. E, sobretudo, o acolhimento. Eu preciso o acolhimento tinino e trincando em relação à dengue. O acolhimento, todos esses pacientes que chegar com suspeita de dengue, ele vai ter que fazer a prova do laço. Vai ser mais demorado, vai ser mais demorado. A segunda enfermeira que estiver na estabilização vai estar ajudando no acolhimento para que a gente possa abrir 2 acolhimentos e tornar isso mais logístico. A sala de espera, na reunião dos técnicos, eu vou estar falando sobre isso, porque a gente precisa estar fazendo sala de espera no acolhimento para que as mães entendam o processo demorado que vai ser o acolhimento. O acolhimento não é uma coisa prática e rápida. Então a gente vai estar fazendo essa prova do laço no acolhimento. A gente precisa ter sinais de alerta já no acolhimento para esse paciente já ir para o atendimento médico sobre sinal de alerta, certo? Mas no mais é isso aí. Agradeço a vocês. E quanto à notificação, Beta falou que a questão da notificação, todo caso suspeito. O NHE nos orientou que a notificação por escrito vai ser em pacientes internados. Que no acolhimento a gente já faz essa notificação naquela planilha, a gente já faz aquele xizinho que torna até mais rápido. Então, a investigação desse caso A e B, que não precisa de internamento, supostamente, vai ser responsabilidade do município. O NHE daqui aciona o município mediante o endereço do paciente, o nome do paciente que o NHE vai passar. Então, essa investigação e essa notificação vai ser a base do município. Agora, paciente internou, a notificação tem que ser feita, certo? Ok? E a prova do laço vai ensinar? A prova do laço, vem, Lívia, vem cá. Vem, amor, vem. Você sabe fazer a prova do laço. A prova do laço é a mesma coisa do de adulto, não tem diferença. Deixa eu chegar perto de Beta, né? A prova do laço mede a pressão arterial. E a média, né? Divide por 2. E a média a gente insufla e aguarda por 5 minutos. Certo? E aí a gente faz o quadradinho Não precisa riscar não, viu gente? Pelo amor de Deus, para não riscar um bebê. Chegou um bebê lá de 1 ano, 9 meses e a gente riscar o bebê. Não precisa. Já tem no acolhimento o SFIG adulto e o pediátrico, para poder a gente já tá fazendo. A gente já fiz um documentozinho, uma planilhazinha que tem um quadradinho, então já vai para o acolhimento já quantificado, tipo uma simulação de quantos deu os pontinhos lá naquela limitação daquele quadrado. Então, basicamente, a prova do laço pressão arterial, a média, a gente divide por 2, infla até aquela quantidade e aguarda por 5 minutos. Não tem muita... Quer mostrar em alguém aí? Vem. Não, porque eu vou filmar. Vem, Dri. Vem lá. Faz em mim. Não, você vai fazer em mim que você é enfermeira do acolhimento.